Meus amigos, não deve ser nada fácil ser o presidente da República. Nesta terça-feira, dia 29 de outubro, o Jornal Nacional soltou uma matéria relacionando de forma indireta Bolsonaro ao caso Marielle. E no mesmo dia, o presidente se pronunciou em uma live de 23 minutos para esclarecer o seu lado. Não é a primeira vez que tentam relacionar o Bolsonaro e a sua família ao caso da Marielle. Na verdade, como a gente pode ver no vídeo do Bolsonaro, esse é um processo que corria até então em segredo de justiça e que certamente já vem se desenrolando aí há um bom tempo. O Bolsonaro deixa claro como ele e toda a família dele, os filhos dele, estão sendo investigados o tempo inteiro. Então essa não é exatamente uma narrativa nova, provavelmente você já tinha ouvido falar sobre isso, mas ganhou um novo capítulo, um novo episódio dessa treta aí, por conta da matéria veiculada ao Jornal Nacional. A nova informação trazida aí pela Globo seria de que o porteiro do condomínio onde o Bolsonaro mora alegou ter ouvido a voz dele no dia em que o assassinato da Marielle ocorreu. E o porteiro também teria alegado que o Bolsonaro disse que sabia onde um dos suspeitos pela morte da Marielle estava indo. Enfim, basicamente seria esse depoimento do porteiro que estaria ligando o Bolsonaro quase que diretamente ao caso. Eu vi que essa matéria gerou uma grande polêmica nas redes sociais, tinha bastante gente comentando sobre isso e rapidamente o Bolsonaro se pronunciou no Twitter, simplesmente postando uma imagem com o logo da Globo no meio de um cano de esgoto e com a legenda canalhas. Só que, vejam só que curioso, eu fui assistir a matéria da Globo achando que seria um negócio ainda mais parcial e tendencioso, porém só pela matéria eu achei que ficou bem claro que na verdade o depoimento do tal do porteiro era absolutamente mentiroso. O próprio Jornal Nacional confirmou que no horário citado pelo porteiro, que ele disse que teria conversado com alguém com uma voz muito parecida com a do Bolsonaro pelo interfone, na mesma hora o Bolsonaro estava em Brasília. Mostrou que tinha tanto um registro de entrada dele na Câmara como imagens gravadas pelo próprio Bolsonaro que confirmavam, sem sombra de dúvida, que de fato ele estava em Brasília e não no Rio de Janeiro, no seu condomínio. E mano, teria como ter um álibi melhor do que esse? Eu fiquei até curioso para entender qual era da polêmica, uma vez que a própria matéria meio que se refutava. Ela falava então, tá rolando esse depoimento aí de um porteiro que talvez estaria envolvendo o Bolsonaro ao caso Marielle, porém a gente também já tem a prova que mostra que é mentira, não foi nada disso. E então eu fui assistir a live do Bolsonaro para entender melhor qual era o ponto dele, e aí ficou bem mais claro o porquê de tanta revolta. Afinal de contas, como o Bolsonaro cita várias vezes ao longo da live, era um processo que andava em segredo de justiça, e ele traz a informação de que esse processo teria sido entregue para a Globo através do Witzel, o governador do Rio de Janeiro. Eu não tenho certeza se o Bolsonaro tem certeza sobre essa afirmação, se ele tem alguma prova, mas de qualquer forma foi a narrativa que ele nos trouxe através da sua live. E não só isso, mesmo que a própria matéria da Globo traga o contraponto, prove que é mentira o que o porteiro falou, querendo ou não, isso afeta a reputação do Bolsonaro, porque tem pessoas que simplesmente vão ver aquela matéria e vão pensar, nossa, então ele tá envolvido, tem alguma coisa aí, onde tem fumaça tem fogo, E cara, assistindo a live do Bolsonaro dá pra ver que ele tá visivelmente incomodado com a situação, ele realmente assim, sai do tom em vários momentos, ele tá um tanto quanto alterado, mas pelo amor de Deus, cara, é completamente compreensível. Se você não consegue entender por que o Bolsonaro tá agindo daquela forma, mano, você tem zero empatia. O cara tá no meio de uma viagem a trabalho, tem uma reunião importante no dia seguinte, eram 4 da manhã quando ele fez a live, e é mais um dos tantos ataques que ele recebe praticamente todos os dias, e não só ele, como toda a família dele. E ele, melhor do que ninguém, sabe como esse tipo de coisa atrapalha no trabalho dele, É uma forma de tentar acabar com a reputação dele. É um argumento que a oposição vai usar a exaustão. Olha só, mas tem suspeitas aí do envolvimento seu com o caso da Marielle, Com certeza vão ficar usando isso, porque, cara, a oposição sabe que quem não gosta do Bolsonaro, quem não vai com a cara do Bolsonaro, vai acreditar em qualquer coisa. Mesmo que ele tenha um álibi perfeito, incontestável, que não deixa dúvida de que não tem nada a ver esse depoimento, a pessoa vai simplesmente ouvir, então o Bolsonaro tem alguma coisa a ver, e pra ela isso vai servir, vai bastar, e essa pessoa vai ficar repetindo por aí, não, mas o Bolsonaro é responsável pelo assassinato da Marielle. Então assim, eu entendo perfeitamente por que o Bolsonaro tá tão cansado. Mano, ele tira e coloca o óculos várias vezes rapidinho assim ao longo da transmissão, tipo, ele claramente tá nervoso mesmo. E cara, não é à toa que os presidentes envelhecem tanto em 4 anos. Tem até algumas imagens muito curiosas mostrando, o presidente quando ele assume a posição e depois que ele tá deixando o cargo, e mostra o quanto eles costumam envelhecer no período aí de 4 ou 8 anos.
Porque é um trabalho absurdamente estressante, desgastante, você tá sempre no alvo de várias críticas, de vários ataques, muitos deles injustos. Você tem que ficar se explicando o tempo todo, você tem que ficar tomando todo o cuidado do mundo com o que você vai falar, porque vão usar isso contra você cedo ou tarde. Tá cheio de gente tentando te derrubar, tá cheio de gente querendo te dar uma rasteira, querendo tomar o teu lugar. Tá cheio de gente querendo te ver morto, né? Querendo que você vá dessa pra melhor, porque não estão nem aí, eles só querem a posição que você ocupa. Então, por mais que eu tenha minhas ressalvas quanto ao Bolsonaro, quanto aos filhos dele principalmente, eu acho a revolta dele absolutamente justificável e achei o depoimento dele absolutamente sincero também. Gostaria até que o Metaforando fizesse um vídeo desse relato aí do Bolsonaro, porque, cara, eu realmente achei muito sincero. O argumento que ele traz de que o Witzel estaria interessado em já começar a minar a família Bolsonaro pensando aí numa eleição em 2022 faz todo sentido, a gente sabe que faz. Por mais que seja bastante precoce, né? Estamos em 2019, o cara já tá tentando passar a rasteira pensando na eleição de 2022, mas é assim, né? Ele precisa enfraquecer os adversários políticos o quanto antes. Só que esse é aquele clássico tiro que pode sair pela culatra, porque, mano, a própria matéria, como eu disse, já deixou claro que não tem nada a ver, que o Bolsonaro tinha um excelente álibi que prova que esse relato e esse testemunho do porteiro é mentiroso, o que por sua vez também vai deixar extremamente claro que isso não passa de uma manobra política, de uma tentativa de afetar o presidente, atingindo a reputação dele, e querendo ou não, esse é o ônus das brigas que o Bolsonaro cumpriu, e de qualquer forma, no momento em que ele é presidente, ele vai ter inimigos políticos que, cara, não vão ter escrúpulos, vão fazer o que for preciso para tentar destruir ele e a imagem dele. Eu acho que desde que assumiu o poder, o Bolsonaro vem sendo exaustivamente investigado, tanto ele quanto seus filhos, e como ele mesmo fala, né, pessoas próximas da família dele, da família da mulher dele. A gente teve casos bizarríssimos, né? Ele até cita durante a live aquele caso da revista Época, que um jornalista se passou por homossexual para entrar em contato com a nora dele, que é psicóloga, e ver se conseguia extrair alguma coisa dali. Tem realmente, assim, golpes baixíssimos, coisa que chega a ser um ultraje chamar de jornalismo. Porque, na verdade, a gente vê claramente que é um ativismo político travestido de jornalismo. E, cara, eu realmente gostaria de entender qual seria o interesse do Bolsonaro na Marielle, cara. Por que ela era uma adversária política pra ele ou pra um dos filhos deles? Isso não faz nenhum sentido. Com todo respeito a Marielle, até ela morrer, ela era uma figura praticamente irrelevante na política. Eu sei que é muito frio o que eu vou falar agora, mas essa insistência da esquerda em transformar a Marielle em um Marte é simplesmente uma forma de fazer política em cima do cadáver dela. Eu sei que tem várias narrativas em cima desse caso, várias teorias da conspiração, mas eu não vi nada realmente assim incrível ou convincente, ou que tivesse um mínimo de prova suficiente por trás que indicasse o porquê da família Bolsonaro ter algum interesse em se envolver com a morte dela. O Bolsonaro fala durante a live com muita naturalidade, eu realmente senti muita sinceridade, que ele nem conhecia ela até o dia que ela morreu. E eu realmente acredito. Acho que não só ele, como muitas pessoas não conheciam ela até esse dia. E no mínimo curioso que as mesmas pessoas que têm certeza que existia um grande motivo por trás aí, né, que a família Bolsonaro realmente tinha grandes motivações para ter se envolvido com a morte da Marielle, são as mesmas pessoas que acreditam realmente que a tentativa de assassinato contra o candidato mais forte à presidência da República foi mera casualidade, foi um caso isolado, realmente, não, foi só um cara louco que fez aquilo por conta própria, e aí todos os indícios, né, alguém ter dado entrada nele na Câmara, criando ali um álibi, ele ter recebido 4 advogados rapidamente, ele ter sido filiado ao PSOL, enfim, isso aí tudo não, isso é teoria da conspiração, isso não faz nenhum sentido, não, foi só um cara louco isolado, com certeza. Esse caso que tem muito mais indícios, que foi um ataque a uma pessoa que de fato tinha uma relevância política absurda, era o principal candidato a ser presidente do país, isso essas pessoas ignoram. Esse caso ninguém tá tão preocupado assim em apurar, acham que já foi resolvido, não, cara, é só louco mesmo e é isso aí. Agora, a Marielle Franco não, com certeza tem uma grande conspiração por trás, porque essa mulher, cara, ela ia mudar tudo no Brasil, ela ia desvendar um grande caso de milícia ali, ela estava investigando algo extremamente perigoso, né? Algo que traria informações bombásticas e que derrubaria muitas pessoas e aí por isso mandaram matar ela. Ou então porque ela era uma adversária política de extrema relevância que com certeza iria desbancar um dos filhos do Bolsonaro. São narrativas simplesmente jogadas com
quase nenhuma base por trás, embora eu precise concordar que sim, é muito estranho o fato de terem pessoas próximas ali da família Bolsonaro que estão sendo investigadas sobre esse caso, que são suspeitas de sim estarem envolvidas na morte da Marielle. Porém, até então, não tem nada que realmente ligue diretamente a família Bolsonaro ao caso. Por mais que estejam há tempos aí investigando a família inteira, por mais que estejam tentando colocar coisas nas costas deles, ainda não encontraram nada. Se forem culpados, que paguem pelo crime, com toda certeza, mas até então, enquanto tudo isso está sendo investigado, enquanto não se tem nenhuma prova realmente consistente, e inclusive tendo provas como essa do porteiro, que é claramente uma mentira deslavada para tentar criar essa narrativa, né? Então tem provas que praticamente mostram que estão sim tentando empurrar isso para cima do Bolsonaro e da sua família. É no mínimo desonesto você querer colocar um caso tão grave quanto um assassinato na conta do presidente. Devo admitir que eu sempre achei muito interessante essa postura do Bolsonaro de bater de frente com a Globo sem medo, mas infelizmente, né, a gente sabe que isso tem as suas consequências. Querendo ou não, a Globo é uma emissora muito poderosa, muito forte e com certeza é no mínimo extremamente cansativo ser perseguido por ela. E é uma briga que enfraquece os dois lados, na verdade. Assim como a Globo tá cada vez perdendo mais credibilidade, tá perdendo também a sua mamata, como disse o Bolsonaro, né? E tá correndo risco, inclusive, de ter a sua concessão não renovada. O Bolsonaro também perde porque fica cada vez mais desgastado. Por mais que o eleitorado dele não acredite mais na Globo e, enfim, esteja boicotando a emissora, a oposição, em contrapartida, tá feliz da vida e tá usando a Globo como grande referência, né? E usa aquilo pra dizer, olha só, tá vendo só? Esse cara aí tem que cair mesmo. Compartilha as reportagens e dá mais apoio ainda à emissora. Bom, mas isso faz parte da guerra política. E só pra encerrar o meu comentário sobre esse assunto, eu queria trazer aqui o Felipe Neto, é claro, não poderia faltar ele nesse vídeo, porque tem polêmica envolvendo o Bolsonaro, é claro que ele vai comentar, e tendo o Felipe Neto comentando algum assunto político, é claro que foi besteira, é claro que ele falou bobagem, é claro que ele Felipe Netou, né? Então ele simplesmente pegou o tweet lá do Bolsonaro, em que ele botou a imagem da Globo, que eu citei antes, deu RT naquilo falando: quando não é possível atacar o que é dito, ataque quem disse. Maravilhoso, Felipe Neto, realmente essa frase é muito boa. Uma pena que vindo da sua boca ela soa um tanto quanto hipócrita, mas isso não é nenhuma novidade. Afinal de contas, a gente tem o quê? Sei lá, incontáveis casos onde o Felipe Neto ataca o interlocutor ao invés de atacar o argumento. Ele já fez isso inúmeras vezes com o Nando Moura, ele já fez isso com a Ayu, inclusive. Ficou debochando dela, fazendo ela parecer uma maluca porque ela disse que existia racismo contra pessoas brancas, ao invés de tentar explicar por que não existe, tentar refutar. Não, isso ele não vai fazer, ele vai simplesmente atacar o interlocutor, fazer ele parecer um maluco para descredibilizar quem está usando o argumento, ao invés de refutar o argumento em si. Então é a velha máxima, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Foi isso que o Felipe Neto fez aqui. Mas o comentário dele fica ainda mais imbecil quando a gente vê que o Bolsonaro, sim, ele atacou o argumento. Ele fez uma live de meia hora atacando a argumentação, a reportagem da Rede Globo, dando as explicações dele. Então, mais uma vez, além de hipócrita, o Felipe Neto também foi absolutamente desonesto para atacar o presidente. Não foi a primeira, nem de longe, e certamente não será a última vez que a gente vai ver ele fazendo isso. E é uma lástima perceber o quanto esse cara, infelizmente, é influente. Afinal de contas, tudo que ele faz é exatamente o que ele tá criticando aqui, né? Por incrível que pareça, ele costuma simplesmente atacar as pessoas que ele não gosta com mentiras, falácias, deboches, desinformação. E por mais que vocês digam que só tem crianças acompanhando o Felipe Neto, infelizmente não tem só crianças, e mesmo essas crianças, elas crescem. Então isso é mais preocupante do que vocês estão fazendo parecer que é. Muitas das crianças que acompanham ele hoje, em 2022, vão poder votar. Então não se enganem pensando que o Felipe Neto não é um problema porque tem só uma creche seguindo ele. Não é bem assim. Peraí, na verdade acho que faltou comentar uma coisa sobre esse assunto, que é o fato da Rede Globo expor um processo que corre em segredo de justiça. Cara, sinceramente, eu acho que tem uma linha muito tênue entre o que é aceitável por parte do jornalismo e o que não é. Se você é um jornalista e você consegue, através das suas investigações, ou enfim, através das suas fontes, você consegue ter acesso a uma informação sigilosa, você não vai expor aquilo, você não vai trazer a notícia, você não vai passar a informação do público porque é uma informação sigilosa, mas meio que não faz parte do trabalho do jornalista investigar coisas que, inclusive, muitas vezes podem sim estar em sigilo. Eu entendo que isso é uma faca de dois gumes, porque o jornalismo ele pode, inclusive, ser usado para atacar pessoas dessa forma. Você tem aí um processo sigiloso, mas alguma pessoa que está envolvida no processo, que tem um interesse político por trás e acha que vai ser benéfico para ele que
que isso venha a se tornar conhecido pelo público, ele vai tentar encontrar uma fonte, né, um jornalista, para passar essa informação, e dessa forma o que era sigiloso não é mais. E o pior é que, infelizmente, é até fácil fazer isso, uma vez que basta você fazer parte do processo, ter esse interesse de tornar isso conhecido por parte do público e ter alguma forma de assegurar que vai permanecer em anonimato, né? Que você vai apenas ser identificado como uma fonte anônima, porque isso é outra questão bem complexa do jornalismo, que muitas vezes eles não precisam identificar as fontes, né? Justamente para não expor elas, para não criar um risco. Só que esse é um assunto complicado, porque muitas vezes isso faz com que jornalistas praticamente, sei lá, mano, atuem junto com criminosos. Como foi o caso do Glenn, né, na reportagem do The Intercept. Ele trabalhou junto com hackers que, cara, estavam cometendo crimes. E como é que um jornalista pode ocultar a identidade de um criminoso? Pode manter isso em segredo? Isso meio que não torna ele um cúmplice? O cara tá protegendo a fonte dele, só que a fonte dele tá cometendo um crime. E aí? Eu acho que tem uma extensa discussão moral e ética por trás dessas questões aí do jornalismo. Eu admito que não tenho tanta propriedade para entrar nessa discussão, mas acho que, no mínimo, é relevante levantar esses pontos. O que vocês acham sobre isso? Deveria ser aceitável que jornalistas expusessem informações sigilosas? Deveria ser aceitável que eles mantivessem em sigilo a identidade de pessoas que possivelmente estão cometendo crimes? Ou isso meio que ia dar poder demais para os jornalistas e inclusive para as pessoas que estão usando os jornalistas para os seus interesses pessoais, para cometer crimes até? É claro que essa matéria da Globo é uma manobra política. É claro que a pessoa que forneceu essas informações, sendo o Witzel ou não, tinha interesses políticos por trás. Então, o quão correto e moral é essa matéria? Mas, ao mesmo tempo, o quanto o público deveria ter o direito de saber o que está acontecendo num processo judicial envolvendo o seu presidente? Pois é. Tema complicadinho, né? Enfim, essa é a minha opinião sobre esse caso. Eu gostaria de saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários. Fala o que você achou da matéria da Globo, o que você achou do depoimento do Bolsonaro na live dele. Você acha que de fato a família Bolsonaro está envolvida no caso da Marielle, onde tem fumaça tem fogo? Ou você acha que isso realmente é só um ataque político, que eles estão fazendo isso para tentar atingir o presidente, para tentar derrubar ele? Tô curioso para saber a sua opinião. Inclusive, se você é de esquerda e tá assistindo esse vídeo, eu realmente gostaria de entender qual é o melhor argumento que você tem para justificar o interesse da família Bolsonaro no caso Marielle. Por que eles iriam querer se livrar dela? Como eu disse, até hoje eu não vi uma narrativa convincente sobre isso, então eu tô até curioso, de verdade, eu não tô falando pra ridicularizar o caso nem nada, eu queria entender por que você acredita nisso. Então, diz aí embaixo, por favor, participa da discussão, confere também o link ali na descrição, com aquele link você tem acesso a vários outros links, inclusive Deezer, Spotify e também o meu Apoia-se, e é muito importante o seu apoio, porque a maioria dos vídeos aqui não são monetizados logo que são lançados, então, mano, se você puder me ajudar, se você gosta do meu trabalho e puder me dar esse apoio, eu vou ficar realmente muito feliz. Antes de encerrar, também gostaria de te convidar a conhecer a minha nova música, que é uma música política que fala aí sobre a espiral do silêncio. É uma música numa pegada pop punk, hardcore, sei lá, meio que Blink, assim. Talvez seja uma boa referência pra você. Só que com uma letra de teor político e tal. Vou deixar tocar um trechinho dela agora no final. Então se você puder dar uma conferida na música, e aí se você gostar, você puder também compartilhar essa música com as pessoas que você conhece, mano, eu vou ficar muito feliz. E pra encerrar, eu também vou deixar ali no comentário fixado o link pro servidor do Discord da Ayu, que ela tá bem empolgada com esse servidor do Discord. Ela tá fazendo uma coisa muito legal lá, então vai ser legal também ter a sua participação. Se você puder, entra lá no servidor dela, beleza? No mais, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo, ativa o sininho para receber todas as notificações e é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, obrigado pela sua audiência. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Eu tô aqui na administração no condomínio 3100 na Barra da Tijuca, condomínio do meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, tendo acesso aqui ao programa de gravação de voz que identifica para onde a portaria ligou, para que casa ligou e que horário que ligou. Eu estou tendo acesso a esse tipo de documento, eu sou morador aqui do condomínio, então não tem problema nenhum. Vamos lá, só para exemplificar aqui, ó, no dia 14/3/2018, você tem aqui TX, é o local de onde partiu a ligação, que é a portaria. E B65B, você pode cortar fora, foi porque para onde ligaram. 65 é o número da casa. No dia 14/3/2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem depois
você tem uma ligação. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá ok. Vocês percebem que nesse horário que a gente colocou aqui para sair o áudio, dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, na casa do senhor, foi ligado para a casa desse senhor aí, que eu não sei nem quem é, para a entrada desse outro senhor também. Vocês percebem que a voz da portaria, da pessoa da portaria que ligou para a casa desse 65, não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro. Há alguma coisa errada nessas informações passadas à Rede Globo que passam em segredo de justiça. Novamente aqui eu estou no dia 14 de 3 de 2018 e vou mostrar aqui a ligação feita da portaria. É lógico que quando eu me referia anteriormente, eu me referia sobre o assunto citado pela Rede Globo, que foi o áudio de 17h13, mas teve uma ligação para a casa do deputado Bolsonaro, ali ó, B58 da portaria, onde eu vou soltar o áudio agora da ligação. Boa tarde, é Mercado Porto Food. Pode descer, tá? Obrigada. E aí tem uma ligação também para casa 36, que é a casa onde eu moro, bem mais tarde, no mesmo dia, por volta de 17h58, onde eu vou apertar o play agora e vão ver o teor da ligação. Alô? Seu carro já é um Uber. Opa, valeu, obrigado. Valeu. Tudo bem? Então tá tudo esclarecido aqui que os horários não batem com a revelação feita pelo Jornal Nacional às 17h13. Não querem escutar, não sabem conversar.